Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre uma pauta e um assunto tão importante que são as atividades extracurriculares, algo que os alunos têm muitas dúvidas, as famílias também, os pais, os coordenadores, diretores de escolas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito de atividades extracurriculares no processo seletivo de universidades no exterior. Bem, antes de nós começarmos, eu queria primeiro colocar no nosso chat para vocês terem acesso durante toda a apresentação o link da nossa análise de perfil, que é o que vocês estão tendo acesso agora. É uma forma muito rápida, simples e fácil de terem um primeiro contato com a Daqui para Fora e terem um retorno nosso sobre o perfil e potencial do estudante. Tem o link aqui também no nosso chat. Uh, e também a nossa agenda online, em que vocês podem marcar uma reunião com os consultores Daqui para Fora. Então, no chat, vocês podem acessar isso e marcarem uma conversa de 30 minutos, não tem custo algum, mas é uma forma inicial de nós podermos conhecer o estudante, a família que talvez tenha interesse nesse assunto e possamos, assim, dar alguma dica, alguma orientação ou orientação inicial sobre esse projeto. Bem, como a gente falou, a pauta principal da noite de hoje é falarmos das atividades extracurriculares, né, os mitos principais, e é o que a gente vai abordar na noite. Só para relembrar, para quem está assistindo pela primeira vez aqui os nossos eventos, sempre a gente gosta de trazer os próximos eventos que estão para acontecer. No dia 16, a gente vai falar sobre o programa de candidatura, aqui muito voltado para os alunos que estão no terceiro ano, já terminaram o ensino médio, inclusive agora nossa turma da candidatura de 2024 está sendo preparada para começar a faculdade em agosto de 2025. Então, é um momento muito importante de já entender e considerar o processo de candidatura em si. No dia 18, a gente vai ter uma entrevista com uma mãe, a Kátia Levato, que vai falar um pouco da experiência dela como mãe, acompanhando o seu filho, Felipe, estudando na Michigan State, tendo várias oportunidades de desenvolvimento, o que ela viu, né, do seu filho ao morar fora, ao estudar fora. Então, para as mães que estamos assistindo, pais também, responsáveis de uma forma geral, é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais de quem fica, né, e de quem acompanha de longe o desenvolvimento dos filhos no exterior. E no dia 23, a gente vai fazer uma aula sobre a preparação do SAT, né? Vamos falar um pouco do método, como é que funciona dentro da Daqui para Fora, como é que nós orientamos os alunos nesse sentido. Então, se inscrevam por lá. Como eu mencionei aqui na nossa agenda, também já tem o link do atendimento, que vocês podem marcar a nossa agenda online, com os dias e horários já disponíveis, totalmente gratuito para vocês realizarem esse primeiro atendimento com a Daqui para Fora. E também a nossa análise de perfil, que é uma primeira forma e melhor forma de primeiro contato com a Daqui para Fora, né? Com poucas informações, a gente consegue traçar um perfil do estudante para esse projeto e dar um feedback relativo ao potencial do estudante no assunto de graduação no exterior. Então vamos lá, pessoal. As principais pautas de hoje, né, que nós vamos abordar, vamos falar primeiro, vamos fazer uma rápida introdução Daqui para Fora, né, só para contextualizar quem ainda não nos conhece. Vamos falar do processo seletivo também, dado o fator atividades extracurriculares, aonde as atividades extracurriculares entram na avaliação dos processos seletivos, né, no exterior. E aí a gente vai entrar a fundo em termos referente às atividades extracurriculares. Vamos falar um pouco do conceito, o que elas são, trazer alguns exemplos, como nós conseguimos ajudar os alunos nesse sentido, alguns mitos, né, que se conhecem, que se falam, né, sobre as atividades. E no final a gente falar sobre o nosso trabalho de uma forma bem rápida e abrindo para perguntas e respostas de vocês também. Né? Então vamos lá. Primeiramente, para quem ainda não nos conhece, né, Daqui para Fora, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva a nível de graduação no exterior. Nós já fazemos isso há 23 anos, desde 2001. Somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já foram mais de 3.800 alunos conosco, totalizando aí mais de 800 milhões de reais em bolsas concedidas para os nossos alunos ao longo desse tempo todo.
né, o somatório. Já foram mais de 30 mil applications enviadas, temos relacionamento com diversos admission officers, uma equipe hoje composta por mais de 40 profissionais formados no exterior, ou seja, uma equipe não só que tem a expertise profissional para direcionar e orientar os alunos, né? Geralmente os mentores têm uma bagagem de alguns anos, né, nesse processo, mas além disso, viveram a experiência, também passaram pelo processo em si. Aqui, como vocês podem ver, algumas faculdades que os alunos daqui para fora já foram aprovados nesses anos, e os países hoje que nós atuamos. Então, hoje, daqui para fora não só consegue dar suporte e orientação para alunos que tenham interesse em faculdades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que ainda são os três principais países de interesse dos alunos, mas também mapeamos faculdades na Europa continental que ofereçam graduação em inglês. E aqui, muito aproveitando alunos que têm dupla cidadania, né, passaporte europeu, podem aproveitar um benefício significativo na parte financeira nesses países. Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Então, aqui lembrando também, nesses países especificamente, faculdades que ofereçam cursos em inglês. E falando dos últimos 2 anos de resultados, né, ou seja, os últimos 2 ciclos mais recentes, estamos agora, inclusive, compilando os últimos resultados da turma de 24, então já a gente já está começando a divulgar alguns resultados nas nossas redes, né, no nosso Instagram, vocês podem acompanhar por lá. Então, já até o meados desse ano, a gente já vai ter finalizado o compilado dos resultados de 24, mas aqui vocês podem ver alguns resultados de 2023 e 22, né? Tanto nas top 15 quanto top 30 dos Estados Unidos. Então, todo ano a gente tem conseguido esses resultados que consideramos de alto nível de seletividade, assim como na Europa e no Canadá também. Alguns dos principais resultados da turma de 22 e 23. Então, essa era uma rápida introdução para quem ainda não nos conhecia, falar um pouquinho sobre daqui para fora, quem nós somos, e um pouco da nossa expertise nesse assunto, para que esse projeto seja possível e viável para cada estudante que entra no programa conosco. Nosso grande objetivo com cada estudante é um programa muito individualizado, modulado de acordo com as necessidades de cada um, onde cada aluno tem uma equipe própria daqui para fora, para que esse estudante consiga, no final da jornada, ter algumas aprovações de alto nível no exterior, de acordo com seu potencial, perfil, e sempre dentro de uma expectativa financeira da família também. Então, isso é algo que a gente trabalha bastante nesses alinhamentos financeiros para que esse projeto seja possível e viável do ponto de vista financeiro. A segunda pauta que a gente vai entrar agora é um pouquinho do processo seletivo, né? Porque é importante da gente contextualizar as atividades extracurriculares e aonde elas entram no processo seletivo em si, né? Então, para quem ainda não conhece, as faculdades do exterior, elas avaliam os estudantes na junção e na composição de alguns fatores. Tem primeiro a parte acadêmica. A parte acadêmica ela é composta pelos seguintes fatores. Primeiro, notas da escola, o histórico escolar do estudante, do nono ao terceiro ano do ensino médio, e as provas, que são o SAT ou o ACT, que são provas de inglês e matemática, principalmente exigidos no processo dos Estados Unidos, das faculdades americanas, e também algumas faculdades da Europa aceitam a prova do SAT. Além disso, tem as provas de proficiência, né? A grande maioria dos alunos vão fazer provas como o TOEFL, o IELTS, Duolingo, Cambridge. Então, as provas de proficiência de inglês para as universidades. O Enem, que vai ser exigido no processo do Canadá e da Europa. E na Europa também, dependendo do país, da faculdade, do curso de interesse, podem ocorrer algumas provas específicas. Isso pode variar de faculdade para faculdade. Mas esse é o primeiro filtro, essa é a primeira parte de avaliação pelas universidades. Mas além da parte acadêmica, as faculdades também vão avaliar a parte pessoal, que são as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, esse é justamente o ponto da noite de hoje, a gente vai falar bastante sobre isso. E as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Cada faculdade vai ter podendo chegar até 5, 6 temas de textos que os alunos precisam descrever. Nós fazemos alguns webinars durante o ano, inclusive, sobre esse aspecto das redações.
Já fizemos esse ano, quem quiser depois assistir, está no nosso site, mas é uma composição importante na parte pessoal de avaliação. E para fechar, as entrevistas que são com os representantes das universidades. Algumas faculdades ainda fazem entrevistas, e aqui nós sempre preparamos e treinamos os nossos alunos, e o portfólio, que é a parte artística para os alunos interessados nas artes. Então, se você tem interesse em alguma arte, como cinema, a moda, design, ilustração, animação, você precisa também de um portfólio artístico. E para isso, nada que para fora você teria uma mentora de portfólio direcionando e acompanhando você nesse quesito. Tá? Então, em termos de processo seletivo, são esses fatores, né, que as universidades no exterior avaliam os estudantes, e o nosso papel com cada aluno é, a partir dos objetivos que o estudante tenha, direcionar esse aluno para essa construção da candidatura que esse aluno precisa ter lá na frente. Mas olhando a parte admissional, né, como quando as faculdades recebem as applications dos alunos, elas têm certos filtros, né? Elas têm uma ordem de prioridade para avaliar os seus candidatos. E o primeiro filtro que se dá é a parte acadêmica. Então, notas da escola, o ensino médio, com as provas. Então, aqui a gente faz uma simulação, né, de uma faculdade que tenha recebido, por exemplo, 25 mil applications. Num primeiro filtro, avaliando as notas, a faculdade quer ver se o aluno está mais ou menos dentro de um range esperado na combinação de notas da escola com as provas exigidas. Se esse aluno está mais ou menos dentro de um range esperado, esse aluno passa para o segundo filtro. Ou seja, não é só pela prova que a faculdade vai avaliar aquele estudante, mas é um primeiro filtro que se avalia para saber se o aluno se enquadra ou não dentro das expectativas acadêmicas da faculdade. E aí, quando esse aluno passa para o segundo filtro, que nós chamamos, né, de parte pessoal de avaliação, o que acontece é que, né, nessa simulação que nós fizemos aqui, dos 25 mil alunos que aplicaram, 15 mil passaram para o segundo filtro. E, claramente, se esses alunos passaram para o segundo filtro, é porque esses alunos têm notas muito parecidas. Ou seja, academicamente, são alunos muito parecidos. Então, aqui é onde o aluno consegue se destacar e se diferenciar dos outros candidatos. E aí é na junção das atividades, das cartas de recomendação, das redações, da entrevista. Então, esse pacote, vamos dizer assim, né, pessoal que o estudante é avaliado nesse contexto, né, nessa segunda parte, é o diferencial de quem passa ou não para o terceiro filtro, que aí já é quase que uma pré-admissão, vamos dizer assim, né? Que esse aluno já entrou para um comitê de análise final, então já está numa lista final dos candidatos que atendem todos os critérios, para sim entrar na lista final de quem de fato vai ser aceito. Né? Então, como vocês podem ver aqui, a parte das atividades extracurriculares vai se encontrar justamente no diferencial do candidato, da candidata, no processo seletivo das universidades. Então, vamos falar um pouco sobre esse aspecto, né? O que são as atividades extracurriculares? Como o próprio nome já diz, atividade extracurricular é tudo que o estudante faz fora da grade curricular acadêmica obrigatória, o extracurricular, né? Fora do currículo. Né? E aí isso pode ser N possibilidades. Desde Olimpíadas acadêmicas, matemática, física, química, robótica, geografia, história, trabalho voluntário dos mais diversos, estágios que esse aluno tenha feito, sejam na grande maioria não remunerados, né, já que a gente está falando de alunos menores de idade, programas de férias, tanto nas férias de final de ano quanto nas férias de julho, que eles chamam de summer programs, né? Algumas faculdades elas oferecem summer programs para alunos durante o ensino médio. Qualquer projeto, né, relacionado às artes ou curso que o aluno faça de arte, pintura, desenho, alguma música, projetos ou pesquisas, esporte, se o aluno é relacionado ao esporte de alguma forma, joga no time da escola ou fora da escola, em alto nível, em médio nível, e muitos alunos, né, simulações da ONU que ficaram tão populares e conhecidas
pelos alunos também, né? Cada vez mais a gente tem visto os alunos adorando, né, participar dessas simulações que tomam uma proporção, inclusive, internacional, né? Conforme você vai conseguindo atingir certas metas, né, dessas simulações. Então, é literalmente qualquer coisa que o aluno faça fora do currículo acadêmico obrigatório, né? Então, ah, por que elas são importantes, inclusive, né? E quando a gente está tentando explicar para o estudante e para a família esse conceito das atividades extracurriculares, o porquê é fundamental, né? Então, primeiro, as atividades extracurriculares elas vão demonstrar muito os interesses do estudante fora da sala de aula. É claro, né? A partir do momento que você se prontifica a colocar o seu tempo livre em alguma atividade que você queira fazer, é porque, no mínimo, você gosta daquela atividade, ou pelo menos deveria gostar daquela atividade, né? Então, isso já demonstra uma inclinação para algum tipo de atividade específica. Tem alunos que são mais acadêmicos, então vão se voltar mais para a área de Olimpíadas, né, parte acadêmica, de projetos ou de pesquisa. Tem alunos que são mais sociais, aí vão trabalhar mais, vão fazer atividades mais relacionadas ao trabalho voluntário, algo do tipo, né? Então, cada um que se envolve na sua atividade já demonstra uma habilidade ou uma área de interesse, né? Além disso, né, os admission officers podem te conhecer, né, além das suas notas, o que você faz fora da sala de aula fala bastante de quem você é. As atividades também mostram muito o comprometimento e o envolvimento que o aluno tenha. Isso aqui é algo que a gente vai falar bastante aqui na sua conversa de hoje, o quanto é importante a consistência nas atividades. E também as atividades elas servem para que a faculdade veja uma prévia do que você possivelmente poderia fazer no campus universitário. Porque, afinal de contas, elas querem ter alunos que se envolvam, se engajam no campus, né, que tenham uma certa habilidade para agregar dentro do campus universitário. Porque, afinal de contas, as universidades são mini cidades, né? Então, elas precisam de pessoas engajadas e interessadas dentro do campus. Também fala sobre os seus aprendizados, as experiências, histórias que você vai contar nas redações. As atividades elas vão ter muita relação com os textos e as redações que você produz também dentro da parte pessoal. E é claro, no final das contas, mesmo fazendo ou não um processo seletivo para as faculdades no exterior, torna o estudante um aluno mais interessado, mais comprometido e melhor para onde for, seja para fora ou até mesmo para uma faculdade aqui no Brasil. Então, é algo que a gente tem visto muito dos alunos que fazem o trabalho conosco e que muitas vezes, né, quando acabam escolhendo ficar aqui no Brasil, porque isso também é uma possibilidade. Tem alunos que fazem o processo em paralelo aos vestibulares do Brasil e ainda não decidiram se realmente vão fazer faculdade fora, mas lá na frente querem ter a opção de escolha. E no desenvolvimento para o processo seletivo no exterior, acabam se tornando muito melhores até para as faculdades aqui no Brasil, caso desejem, né? Isso você pode colocar no seu currículo e no seu histórico já ao entrar na universidade, né? E aí, como é que elas são avaliadas, né? De uma forma bem prática aqui. Primeiro, a faculdade quer saber quanto tempo você se dedicou, né? E por quanto tempo você se envolveu naquilo, né? O seu papel, ou seja, qual era a sua relação naquela atividade, você participava, você teve a iniciativa, você contribuiu com alguma coisa, você realizou alguma coisa, você fez alguma coisa diferente naquela atividade, naquele projeto. Então, entender um pouco mais nesse sentido. O impacto das suas realizações, né? O que aquela atividade extracurricular contribuiu, seja no âmbito pequeno ou no âmbito maior, né? Seja a comunidade da sua escola ou até mesmo da sua cidade. Tem alguns projetos que a gente vê dos nossos alunos atingindo, né, um nível até nacional impressionante. E como essas atividades também são relacionadas aos seus planos acadêmicos e futuros. Isso é algo que também a gente precisa avaliar com o aluno, se essas atividades lá na frente vão poder traduzir de alguma forma uma correlação à área de interesse na faculdade. Então, um aluno que pretende fazer uma faculdade, por exemplo, de engenharia, se está fazendo uma Olimpíada de matemática, de
física, de química, robótica, faz muito sentido, né? Mas se um aluno que pretende fazer engenharia e só está se dedicando a Olimpíadas de português e história, é um pouco esquisito, um pouco duvidoso, né? Então, às vezes é importante mudar a rota para que a narrativa e essa construção seja muito bem feita, né? E no final de tudo, as faculdades, como é que elas são avaliadas? Elas demonstram o que você aprendeu e as experiências que você teve, né? O que você evoluiu, o que você se tornou como estudante, como pessoa, no envolvimento e no engajamento das atividades, né? E aí, como é que a gente trabalha nessa construção de currículo, né? Pensando de uma forma geral, em atividades de uma forma geral, sem termos já um critério definido, né? Tem alguns pilares que são chaves para você levar isso e colocar isso em prática. Primeiro, fazer um trabalho de autoconhecimento. Por mais óbvio que isso seja, muitos alunos ainda ficam presos naquilo que o amigo, ou amiga, o pai, a mãe ou alguém da escola falou, mas fazer uma pausa e olhar para dentro, entender o que de fato você gosta de fazer, né? E faça bem feito, né? É o primeiro ponto, é a base principal, tá? O seu comprometimento, né? E aí, a partir do momento que você identificou alguma coisa que você gosta de fazer e quer fazer aquilo bem feito, você vai ter que se dedicar àquilo, né? Muito natural. E aí é se planejar, se organizar, colocar na agenda, priorizar aquela atividade também para o seu dia a dia, nem que for um horário mais fora de mão, né? Talvez um sábado, um domingo, mas ter certeza que você vai construir esse caminho possivelmente, né, e tentar se envolver em alguma área que te traga uma liderança que você crie ou inove em algum sentido daquele projeto, atividade. Ah, olhando prêmios também, se você conseguir algum tipo de reconhecimento, se a atividade tiver alguma relação nesse sentido, é interessante, porque aí você pode colocar, inclusive, isso na sua application. O impacto que essa atividade pode causar, né, quantas pessoas, né, quantas regiões, o que é aquilo que você fez, ou naquilo que você estava envolvido de um grupo ou de um projeto maior, o quanto aquilo foi impactado, e, de novo, coerência. E aí, coerência volta para o primeiro ponto que nós falamos de ser você mesmo, né? Então, não só olhando o futuro, né, na sua faculdade, na sua área de interesse, ou curso de interesse, mas voltar para aquilo que te interessa, né? Como pessoa, como aluno, estudante, e você deseja fazer aquilo bem feito. Então, eu diria que esses são 6 grandes pilares de você ter em mente quando pensar nessa construção ou começar a fazer alguma atividade extracurricular. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, inclusive, de alunos nossos, né, para inspirar um pouquinho vocês de algumas atividades realizadas. É claro que aqui a gente traz alguns exemplos até bem, que a gente chama de cutting edge, né? Mas é justamente para isso, né? Teve um aluno nosso, né, que criou um projeto de treinamento de basquete para crianças carentes. Esse aqui é um exemplo muito legal, porque, na verdade, ele era já um atleta de basquete, então ele participava do basquete como atleta, né? E era isso. Só que ele tinha uma vontade muito grande de empreender, né? De ser um dono de negócio em algum momento da vida, queria fazer faculdade de business. Então tinha muito esse lado já para os negócios. E aí, dentro da jornada que a gente teve com esse estudante, principalmente durante o segundo ano do ensino médio, foi se traçado esse plano dele ser um autor de um projeto autoral dentro do basquete, já que é uma área que ele dominava, conhecia muita gente, treinadores, espaços, etc., aonde ele poderia impactar crianças, né? Ah, e aí foi ele que tocou tudo do zero. Então, claro que foi um projeto a longo prazo, né? Foi sendo feito ao longo do ano, até realmente sair do papel, mas foi muito legal porque no final ele conseguiu de fato colocar o projeto em pé. Uma outra aluna nossa desenvolveu e foi premiada internacionalmente em pesquisas de neurociência. Aí ela era mais voltada para a área acadêmica mesmo, então tem alunos que são realmente mais voltados para a área acadêmica. Um outro estudante foi vice-presidente de Grêmio,
representante de turma, trabalho voluntário, muito engajado socialmente. Um outro estudante nosso criou um programa de empreendedorismo para jovens, que começou em Aracaju e se expandiu para o Brasil todo. Um outro aluno nosso criou um curso de planejamento financeiro para os funcionários do colégio. Esse também é um exemplo bem interessante, porque ele era um aluno que, durante o ensino médio, já fazia pequenos investimentos, já gostava desse assunto, conhecia sobre bolsas de valores, né? Então, tinha um conhecimento mínimo ali, ou bom já até para a área financeira. E ele estudava numa escola já há muitos anos, conhecia todo mundo, e viu que os funcionários da escola, que eram pessoas que ele tinha muito carinho, não tinham o menor conhecimento sobre saúde financeira, né? Ah, e aí ele decidiu que queria ajudar essas pessoas, pelo menos o básico, para entenderem e conseguirem tocar a sua vida financeira um pouco melhor, né? E aí ele criou esse curso, que também foi um projeto muito legal, foram alguns meses, né, até sair do papel, falar com a escola, ter a aprovação do coordenador, do diretor, ah, como ele faria isso, ele criou os materiais, quando que ele faria as aulas, plantões de dúvidas. Então, ele que tocou o negócio e até hoje a escola, ele já está na faculdade, já está terminando a faculdade, mas até hoje a escola tem esse projeto, obviamente depois passaram para uma outra pessoa tocar, mas teve um impacto gigantesco para os funcionários da escola. Um outro aluno nosso, ele escreveu um livro sobre astrofísica, né, que jovens pudessem entender mais sobre ciências. Um outro participou de trabalho voluntário, pesquisas científicas, então, né, mais voltado para a área acadêmica. E um outro aluno nosso, né, atua como diretor, né, de curtas-metragens, aí já para interessado nas artes, né? Então, quem é voltado para as artes, pretende fazer cinema, teatro, música, aí, de fato, se envolver, se engajar na sua arte é fundamental para esse projeto, né? Então, por onde começar? Primeiro, esse também algo óbvio, né, mas precisa ser dito. Faça algo, nem que for muito pouco ou pequeno no começo. Porque muitos alunos ficam, às vezes, com essa angústia, né, que já tem que achar aquela atividade perfeita ou aquele engajamento, aquele envolvimento, e não é por aí. Muitas vezes você ainda não faz muita coisa, não sabe nem por onde começar. Faça algo pequeno, simples, né? Uma vez por ano, uma vez por semana, né? Se dedique em alguma coisa, né? Se o tempo for ter problema, tem que se organizar, faça alguma coisa localmente ou dentro da sua escola. Muitos alunos ficam muito tempo na escola, então veja na escola se tem alguma coisa disponível e use a sua rede, né? Principalmente quando você está começando a se envolver nisso. Fale com seus amigos, tem que falar mesmo, não tem jeito. Conversar com um amigo, com um professor, com um coordenador que você tem mais intimidade, com profissionais, com seus pais, com amigos dos seus pais que vocês talvez goste. Ah, Você olhar dentro da sua escola, né? Como eu falei, muitos alunos já ficam muito tempo na escola. Eu tenho certeza que a sua escola deve oferecer alguma coisa interessante para você se envolver. Então, marca uma conversa com um coordenador, com um orientador ou diretor da escola para saber se a escola tem alguma atividade interessante para você. Não tenha medo de errar, né? Mesmo que você comece com alguma coisa e vi que não é nada daquilo, tudo bem, não tem problema, muda de rota, faça outra coisa. E é claro, né? Obviamente, no trabalho daqui para fora, aí já no programa conosco, a gente consegue ajudar bastante os alunos com muitas ideias, muitas sugestões, muito engajamento entre alunos, inclusive, né? Uma rede de alunos nesse processo que também ajuda e contribui bastante para tirar do papel, sair da inércia e começar a se envolver e se desenvolver, né? E aqui um mapa, né, para vocês verem como é que se dá o desenvolvimento das atividades extracurriculares, né? Como a gente falou, tem alunos que começam ou que já fazem muita coisa e tem alunos que não fazem nada. Então, o ponto é, em termos de atividades extracurriculares, no final de tudo, é que tenha coerência e estratégia para sua candidatura e seu processo lá na frente. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, e é o que a gente faz com os nossos alunos, é, primeiro, o que que o aluno faz? Para começar a história. Se o aluno faz muitas atividades, ótimo. A partir daí, o que que tem que ser traçado? Alguns pontos. Primeiro, gestão de tempo, porque as atividades extracurriculares elas não podem predominar em tudo. O aluno tem que ter um balanço de todas as outras atividades que faça, junto com a parte acadêmica, principalmente. Então, a gente tem que entender o quanto tempo, né, isso está sendo dedicado, quais são as prioridades daquelas atividades.
Tem certas atividades que são melhores do que outras para certos perfis de alunos. Ah, tem muitas vezes alunos que estão botando tempo em atividades que são muito irrelevantes para o processo seletivo e talvez possam ser colocadas um pouco mais para frente. E o potencial e o peso que isso pode gerar na sua aplicação no futuro. Então, a estratégia de avaliação da qualidade e de quais são as atividades que esse aluno faça vai ser prioritário. Agora, se o aluno que começa o trabalho e fala que não tem nenhuma atividade ou faz pouquíssimas coisas, né, fora, dentro, em termos de atividades extracurriculares, aí a gente tem que buscar, primeiro, os interesses e paixões do aluno, como a gente falou, quem você é para começar, né? O que você gosta de fazer, o que você curte, o que você já fez e gostou, o que você fez e não gostou também, quais são as oportunidades da escola e dentro da sua rede de relacionamento. E aí, a partir daí, fazer um brainstorming, uma lista de várias atividades que possam se enquadrar dentro do perfil do estudante. No final de tudo, para ambos os cenários, seja para aquele aluno que faça muitas ou para aquele que não faça nada, o importante é chegarmos em atividades extracurriculares com potencial e com coerência individual para cada estudante. Então, não só é importante ter esse balanço, mas essas atividades, elas lá na frente vão traduzir muito quem é essa pessoa. Então, é importante ter essa coerência. E aí, durante essa análise, né, identificação das atividades, avaliar as possibilidades de evolução e aí pensar em planos de ação, acompanhamento e realmente colocar em prática, né? Como a gente viu aí alguns exemplos de alunos nossos que, inclusive, criaram projetos próprios, né? E aí algumas dicas também para, principalmente para quem está começando, ou quem não tem muita atividade ainda feita, né, ou se envolvendo. Primeiro, pense em alguma necessidade ou problema que você vê ao seu redor. Coisas simples, né? Não tem que ser nenhuma cura de nenhuma doença mirabolante, não. Aqui é coisa simples que você veja que aquilo talvez te incomode, ou não é legal, talvez possa ser uma coisa melhor, possa ser feita, né? E aí busque resolver o problema disso. Ah, e aí, de novo, tem que ser muito importante que você se identifique com aquela causa, né? E com aquela ideia, né? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma aluna minha, né? Alguns anos atrás, quando ainda não se falava muito em sustentabilidade, né? Em reciclagem, esse tipo de coisa, muito simples, né? Mas ela via o quanto na escola, né? Principalmente no recreio, com os menores, esse desperdício de lixo, que era uma coisa absurda, e não tinha a coleta seletiva de lixo na época, né? Estava bem no comecinho essa ideia toda de sustentabilidade. Então, ela decidiu que começaria e traria essa ideia, né, essa conscientização do lixo seletivo na escola, né, fazer uma campanha, colocar as lixeirinhas ali, falar com os alunos mais novos. Então, isso deu muito certo. Hoje, a escola ela é super engajada nisso, né? Então, coisa simples, né? Se você se interessa por aquela causa, talvez possa ser algo interessante, né? Então, essas oportunidades que existem são N possibilidades, como a gente falou. Aqui para exemplificar, inclusive, algumas das oportunidades que, inclusive, a gente trabalha, né, e traz de possibilidades para os nossos alunos, desde atividades, desde Olimpíadas acadêmicas, cursos, competições acadêmicas, trabalhos voluntários. A gente conhece muitas ONGs, muitas possibilidades que o aluno possa se envolver. Concursos de escrita também, para aqueles alunos que gostam de ler e escrever bastante. Aí tem vários concursos interessantes para o aluno se envolver. Debates, clubes de debates também, as simulações da ONU, né, que é algo que está cada vez mais popular. E, como a gente falou, muitos alunos nossos começam e criam seus projetos próprios, né, durante a, a jornada, quando é para fora. Então, a gente tem hoje uma base de, literalmente, alguns projetos aqui, inclusive, para vocês verem, né, para exemplificar um pouquinho alguns desses projetos que já foram feitos e criados pelos nossos alunos. Então, os alunos que começam o trabalho lá no primeiro ano, ou no primeiro e segundo ano, né, são os 3 anos aí de preparação que se dá, né, que a gente consegue direcionar o aluno para as atividades extracurriculares, alguns projetos, inclusive, os alunos conseguem se envolver, se engajar com projetos que já existem, criados por nossos alunos. Então, é bem legal
esse network, né, essa relação entre alunos. Né? E aí, para a gente já chegar na última pauta, que é justamente o nosso trabalho, né, daqui para fora, como a gente falou, essa fase de desenvolvimento das atividades extracurriculares se dá no momento de preparação, que é onde temos tempo de trabalho. Porque quando o aluno chega no terceiro ano do ensino médio, né, na candidatura efetivamente, esse aluno já tem que chegar pronto, né, tem que já ter os requisitos necessários para a candidatura efetivamente. Então, o aluno consegue se desenvolver, principalmente nas atividades extracurriculares, na fase que a gente chama de preparação, que vai do nono ao segundo ano do ensino médio, a desenvolvimento das atividades extracurriculares, né? No segundo ano, o aluno também começa já um curso preparatório de SAT com a gente, acompanhamos academicamente esse aluno, Summer Programs também é direcionado aqui na preparação, chegando na terceira série, né, no último ano do ensino médio, na candidatura, aí é partir para definir faculdade, seleção das faculdades, alinhamento financeiro com a família nesse ponto, e o trabalho das redações, com mentor de redação e como orientadora de application. E aí todo o suporte nas decisões, né, recebimento dos resultados para o pré-embarque para maio, junho e começo do ano letivo, sempre em agosto, setembro, no exterior. E ao longo dos 4 anos, daqui para fora, o nosso vínculo com os alunos não termina no dia do embarque. Nós continuamos dando suporte e apoio durante toda a faculdade também no exterior. Então, a gente continua dando todo esse suporte. E aí, para exemplificar para vocês, aqui é um exemplo de uma aluna nossa, né? E a equipe dos 4 mentores com quem ela trabalhou. Ah, então, sempre um primeiro mentor ou mentora de preparação, depois um estrategista, um OR, que é um orientador de redação, e uma OA, que é uma orientadora de application, né? A mentora de preparação é sempre a responsável por desenvolver as atividades extracurriculares dos nossos alunos, inclusive, né? E aqui tem 3 exemplos, né, para a gente fechar aí essa inspiração para vocês, né? 3 alunos que, quando começaram o programa de preparação e como foi o desenvolvimento, principalmente das atividades extracurriculares, até chegarem na candidatura, né? O quanto eles evoluíram, né? O Guilherme, por exemplo, que no início da preparação, ele estava no primeiro ano do ensino médio, ele era um atleta de basquete e representante de turma. No final da preparação, chegando na candidatura, já trabalhava em um projeto autoral, ele fez um projeto autoral para pequenos negócios durante a pandemia, fez um Conecta Londrina, foi fundador do clube de debate da simulação da ONU na escola dele, também foi fundador do jornal da escola, fez estágio na prefeitura, teve um baita desenvolvimento. A Marina, né, que começou também conosco, era uma atleta de vela, participava de Olimpíadas, do conselho de classe. No final, já tinha participado, né, de clube de robótica, estágios em um hospital, projetos de educação em escolas públicas, projetos de empoderamento feminino. E a último exemplo aqui é a Isabela, que começou fazia tênis, né, socialmente, também fazia ação social na escola e dança, né? No final, ela já tinha feito um projeto autoral chamado Bora Ler, um estágio também em uma agência de publicidade e várias simulações da ONU, né? E aqui alguns resultados desses alunos, né? E aí, para trazer novamente para vocês os eventos que estão para ocorrer nos próximos dias, dia 16, programa de candidatura para quem está no último ano, queira se candidatar ou está cogitando se candidatar, um ótimo webinar para conhecer o passo a passo dessa fase. Dia 18, entrevista com uma mãe para falar sobre a perspectiva dela, como foi o processo dela de acompanhar o filho, tanto para ir para a faculdade e agora, durante a faculdade. Eu acho que aqui, para quem é pai e mãe que está nos ouvindo, vai ser uma ótima entrevista para vocês tirarem dúvidas e até conversar um pouquinho com a Kátia, ela é fantástica. E no dia 23, a gente vai falar sobre preparação para o SAT, aí a prova específica para vocês, né? Tem aqui a nossa análise de perfil, como falamos, né, que é uma parte importante de primeiro contato, daqui para fora, para quem ainda não fez. Então, bem rápido, né, no nosso chat tem o link direto e também a nossa agenda online para vocês marcarem um dia e horário com o consultor, daqui para fora, 30 minutos de conversa sem custo algum para tirarem dúvidas iniciais. Então, agora eu vou abrir para um dos últimos 10 minutinhos, né, para perguntas e respostas de vocês, né? E vamos ver se
eu consigo responder todas. Vamos lá. Participei de um essay competition, ganhei uma bolsa de summer study, porém não realizei esse curso. Opa, sim, se você realizou, isso aí você pode colocar, se você conseguiu, mas não chegou a participar, né, por N motivos, você pode colocar isso como um accomplishment, né, ah, dentro das atividades extracurriculares, sem dúvida nenhuma. Legal, parabéns. Você acha legal que é legal ter um perfil de extracurricular bem focado na minha área de interesse ou seria melhor mesclar com outros tipos de atividades? Olha, eu acho que precisa ter um equilíbrio dos dois, tá, Maria Eduarda? Porque, assim, as faculdades elas também entendem que vocês são jovens de 15, 16, 17 anos de idade. Então, ficar focado só na sua área de interesse da faculdade, para um jovem de 16, 17 anos, talvez traduza muito a sua realidade. É legal ter alguma coisa, sem dúvida nenhuma, mas é legal mesclar com algumas outras também, tá? Essa seria a minha recomendação. Pedro Joyce, você compartilhou alguns sites do edX e Coursera. Sim, se você fez algum desses cursos, é importante colocar na sua lista. Ah, principalmente se tiver em relação, aí sim, esses cursos, se tiver alguma relação com a sua área de interesse na faculdade, aí eu diria que tem muito a ver colocar, porque demonstra que você já está, de alguma forma, assim, tentando se envolver, se engajar no assunto e aprender sobre o assunto, né? Se não é como eu acho que posso incluir. Não, bota em atividades extracurricular, sem dúvida. Bota na sua listagem ali, tá? Ou cursos extras, né, que você pode colocar. Sim, Luísa, o programa de preparação começa a partir do nono ano. Se você já está no primeiro ano, pode começar ou no nono, ou no primeiro, ou no segundo. Se você já está no primeiro e está afim, está querendo fazer esse projeto bacana, legal, entre em contato conosco, faz análise de perfil, que é a melhor forma, a gente sempre retorna para vocês. Então, faz análise de perfil, que aí você já marca uma primeira reunião totalmente gratuita também, para a gente apresentar qual que seria o projeto para você, porque aí a gente precisa entender o seu perfil mais a fundo para fazer uma proposta para você especificamente. Como conseguir estágios como estudante que não tem muita experiência técnica na área? Digo que ainda não está na graduação. Maria Eduarda, esse é um ponto bem desafiador, que eu diria aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem muita cultura disso, né? Comparado aos países no exterior. E aqui, é claro, são estágios não remunerados, né? E aqui eu sempre falo com os alunos de você tentar algum contato na sua rede de relacionamento, principalmente amigo do pai, da mãe, seu pai ou sua mãe são responsáveis, de você ser um estagiário e, na verdade, acompanhar mais o dia a dia daquele profissional, se prontificar para coisas básicas ou ajudar em alguma coisa que o profissional queira de você. Mas eu não diria que você vai trabalhar como estagiário, por exemplo, aqui no Brasil, quando você faz um estágio, quando você já está na graduação. Não é isso. Você não vai ter uma atividade específica para aquilo, mas sim você se prontifica e vê se aquele profissional estaria disposto, né, ou poderia ceder o tempo ou deixar você acompanhar um dia de trabalho durante a semana, o meio do trabalho, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, a, essa é a minha orientação em relação ao estágio. Dica de como fazer networking dentro da comunidade. Estou tendo dificuldade com isso. Necessário ONG, estágio, universidade e tudo. Olha, Luísa, realmente um desafio. Não, né, não vou mentir aqui, não. Acho que muitas vezes o pontapé inicial de você se envolver e se engajar com uma atividade extracurricular de alta relevância, que você se identifique, você consiga criar esse senso de comunidade, eu diria que o pontapé inicial é o mais desafiador, ou seja, fazer com que a roda dê o primeiro giro é muitas vezes o mais trabalhoso. Depois dali você vai embora. Então é tentativa mesmo, é insistência, é ligar para ONGs, né, para se prontificar. O que eu muitas vezes, né, recomendo é falar com os professores da sua escola. Vocês podem ficar muito ah, impressionados o quanto o professor tem de rede de relacionamento. Conhece alguém que conhece não sei quem e conhece outro. Então, o professor da sua escola talvez possa te ajudar nisso também, né? Que conheça ali a sua comunidade e te ajudar. Mas é isso, é tentativa, é insistência muitas vezes, sim, tá? Na grande maioria das vezes. Sobre a parceria no Santo Américo, o que eu recomendaria, manda um WhatsApp para a gente, por favor.
já que a sua filha está no nono ano, e aí o consultor da sua região pode responder com mais precisão como é que funciona a parceria do South América, que realmente eu não sei. Aí é uma pergunta muito específica e tem que ser com o consultor de lá. Mas manda um WhatsApp para a gente ou manda um e-mail e aí pergunta como é que seria se pagamento, né, se tem alguma parceria comercial, porque realmente eu não sei. Mas entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail e aí faz essa pergunta que o consultor da sua região vai conseguir te ajudar melhor. Gabriela, quero fazer faculdade de cinema, mas eu não fiz nada nessa área, só Olimpíadas da escola. Isso me prejudica? Conta só com participação ou anota também? Bem, primeiro depende de em que ano você está na escola, tá, Gabriela? Porque cinema, as artes em geral, o que eu recomendo para os meus alunos? Se envolva ao máximo possível naquela arte, seja diretamente ou indiretamente, tá? Ah, então, se você ainda não fez nada, comece o quanto antes. Desde pequenas coisas, né? Desde comece a fazer edições de vídeo, filmagens homemade mesmo, né? Em casa mesmo. Tenta buscar algum curso livre de cinema ou de atuação, ou não sei qual área do cinema especificamente você quer atuar, mas comece nas artes, para cinema, para as faculdades de cinema, das artes em geral, é importante ter essa experiência dentro da arte também, porque algumas faculdades vão exigir portfólio ou audição artística. E aí é o que você fez dentro daquela área artística, né? Mas também, se você quiser, entre em contato com a gente. A gente tem uma equipe de mentoras de portfólio, mentoras das artes, que conseguem ajudar e orientar você nesse sentido. Então, você pode marcar uma primeira reunião, uma primeira conversa, e a gente pode avaliar, entender o seu perfil para poder possivelmente direcioná-la para uma equipe que trabalharia junto com você. Tá, quero dizer, tá, uma outra aluna aqui, Ana Beatriz, quer fazer design, mas faz muita atividade como tutoria de inglês, luta, Olimpíada de Astronomia. Beleza, ótimo, faz muitas atividades, ajuda, mas se você quer design, design é uma área artística, sem dúvida nenhuma, faça algo relacionado ao design. Então, faça algum curso livre de design, não sei se é design gráfico ou design de material, ou o que for, mas na área artística precisa ter uma bagagem dentro daquela área. Então, busque o quanto antes, tá? Seja algum curso livre, algum material, comece a fazer desenho ou fotografia, o que for. É importante se envolver, se engajar de alguma forma no design. Sobre as provas de proficiência e o SAT, como funciona para a faculdade geralmente? Alguma dica para estudar? Olha, Lucas, o SAT, nada que para fora, nós temos um curso nosso, preparatório, que faz parte já da preparação, né, quando os alunos estão no programa conosco. Prova de proficiência tem muito material na internet hoje em dia. No SAT também, tem bastante coisa na internet. A prova de proficiência, todas elas vão exigir, todas. Tá? Então, o ideal é que você faça a prova de proficiência no terceiro ano, porque ela vai estar dentro da validade, e o SAT pode fazer já no segundo ano. E a maior nota é que vale, pode fazer mais de uma vez. Então, a gente vai fazer algumas, né? A gente vai fazer aquele webinar sobre SAT, se você quiser assistir. A gente faz alguns webinars sobre as provas especificamente. Então, dá uma assistida para você ter mais dicas sobre as provas. Você mostrou uma lista de atividades de várias áreas de interesse, como para quem gosta de ler, escrever. Poderia me dar alguns exemplos ou botar na lista? Ai, que lista que é essa agora? Deixa eu ver se eu consigo acessar essa lista de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que eu sei que eu tô, você está mencionando. Acho que seria essa aqui, né? Algumas oportunidades que a gente já tem, né, trabalha, né, e orienta os alunos nesse sentido, né? Aqui e aqui, né? Estagiário é uma empresa conhecida internacionalmente e ter a oportunidade de aplicar uma automatização do sistema de um programa de reconhecimento que traga rentabilidade para a empresa, uma atividade que ela forte para quem tem interesse. Sem dúvida nenhuma, poxa, se você está nesse nível de engajamento tecnológico, né, dentro de uma empresa, sem dúvida, fantástica essa atividade. Parabéns, muito bom mesmo. E aí é importante você colocar e ter em mente você monitorar
a parte quantitativa disso, né? O quanto começou. Aí tem que ser dados, né, específicos de automatização, né? Quando você começou, eram tantos usuários, não sei como é que é o alcance, depois foram para tantos, o meu ganho foi de tanto. É legal você ter esses números também para colocar na application. Você se inscrever na faculdade lá fora, tem que fazer um application, tipo um currículo, né? Montar o nosso da forma otimizada. Então, Lucas, o application, ele é a composição de todos aqueles fatores que a gente falou do processo seletivo. Então, quando você entra numa plataforma de application, que a gente chama, né, para as faculdades, por exemplo, dos Estados Unidos, a principal plataforma hoje é a Common App, né? A Common App é uma plataforma que hoje tem mais de 600 faculdades associadas, e ali é o application de fato. Você faz o download do seu histórico escolar por lá, você envia sua nota de SAT, de TOEFL, você vai trabalhar, você vai enviar o seu texto das redações que você trabalhou, o professor vai fazer o upload pelo e-mail dele das suas cartas de recomendação, os formulários. Então, cada faculdade dentro dessa plataforma tem os requerimentos. Então, você preenche por lá a sua application de cada faculdade. Então, de uma forma bem rápida e sucinta, é isso. Então, o programa de preparação, marca essa reunião com o consultor da sua região, Luísa, porque aí a gente consegue entender qual é a sua escola, se a sua escola é parceira ou não daqui para fora, quais são os seus objetivos, suas notas, se tem alguma possibilidade de bolsa interna daqui para fora. A gente sempre avalia um aluno que é de alto rendimento, né, e precisa de alguma bolsa parcial. A gente sempre pode considerar isso da entrada do estudante conosco. Então, marque na reunião, a primeira conversa, não tem custo algum com o consultor da sua região, porque aí a gente consegue fazer essa análise bem criteriosa para poder fazer uma proposta bem adequada de acordo com o seu perfil e potencial, tá? Essa é sempre a minha recomendação. A gente, né, olha com muito cuidado cada aluno, né, para ter certeza que cada estudante consiga entrar e fazer um bom projeto conosco e dentro do seu perfil e potencial. O quão bom são as conquistas em Olimpíadas Científicas da parte de exatas para cursos de engenharia? Olha, elas são excelentes, principalmente depende do nível que você chegou nessas Olimpíadas também, né? Esse é um outro ponto que a gente precisa trabalhar muitas vezes e desmistificar com os alunos de, vou fazer 30 Olimpíadas esse ano. Tá, mas vamos avaliar primeiro qual a qualidade dessas Olimpíadas. Elas são relevantes? Não são? É só para colocar no papel que você fez? Elas não têm relevância alguma? Qual o grau de seletividade dessas atividades? Né? Esse é o grande ponto. Então, se você foca em uma ou duas ou três Olimpíadas de alto nível e consegue ir avançando nessas Olimpíadas também, isso diz muito mais do que fazer 30 Olimpíadas só por fazer, tá? E aí, obviamente, para quem quer fazer engenharia, as Olimpíadas, principalmente voltada para a área das exatas, né? Matemática, física, robótica, enfim, essas seriam as mais recomendadas. Estou em gap year, estou com dificuldade de encontrar oportunidades mais acadêmicas ou competições. Alguma dica? Olha, se você está em gap year, primeiro tem que ser analisado se realmente o foco deve ser oportunidades acadêmicas ou competições. Isso eu diria que é o primeiro ponto que nós faríamos de trabalho com você, avaliar dentro do seu perfil quais são os gaps, né, ou os pontos de melhoria dentro da sua application que contribuiriam mais para a sua candidatura. Então, tem alguns alunos que acham, eu tenho que fazer mais Olimpíadas. Isso muitas vezes não é nada daquilo. É melhor botar tempo em um projeto muito bem feito do que fazer alguma coisa acadêmica. Mas, assim, a nível de Olimpíadas, né? Eu botei aqui até para vocês, né? Aqui, deixa eu botar aqui de volta. As Olimpíadas acadêmicas aqui que eu compartilhei a tela com vocês. Aqui tem muitas Olimpíadas, aqui algumas referências, né? Ah, de Olimpíadas acadêmicas que você pode buscar. Sugestões de sites para faculdade dos Estados Unidos que nem o NISC, US News, tá? US News. A prova de proficiência de espanhol, DELE, ótima, ela pode ser aceita por muitas universidades. Tem outra também que é a CIDELE, né? Com S, CIDELE, que ela é mais simples. Perfeito, reunião é a mesma que você comentou, que é isso, a primeira reunião inicial e gratuita. Pode marcar, faz análise de perfil, a gente retorna para você, marca a primeira reunião, sempre a primeira reunião é gratuita, para você conhecer o trabalho que seria feito com você, receber uma proposta oficial daqui para fora.
Então, tem todo um passo a passo até a gente começar oficialmente. Análise de perfil, menina Eduarda, melhor forma, tá? Faz análise de perfil que a gente entra em contato com vocês. Deixa eu colocar aqui. No nosso site também tem, né? Vocês podem entrar por aqui. No nosso chat, eu não sei se vocês chegaram a ver. Pronto. Tem no nosso WhatsApp também. Se vocês quiserem, eu vou mandar botar aqui para vocês. Também, se vocês quiserem, podem mandar uma mensagem direto e pedir uma reunião com um consultor da sua região. Beleza? Mais alguma outra dúvida, pessoal? Acho que não. Beleza. Bem, então, acho que tem aqui, peraí. Para quem possui interesse em ciências cognitivas, sistema conectado à psicologia, neurociência, vale fazer um pouco de cada? Agora, aí você me pegou. Psicologia já é uma área um pouco mais humana, não tem tanto sistema aí, né? O neurociência que tem um pouquinho, né? Ah, não sei. Realmente, o ideal seria. Manda uma mensagem para a gente, eu vou botar aqui no nosso WhatsApp, e aí você consegue mandar uma mensagem e a gente consegue ver internamente com a equipe acadêmica, tá? Arquitetura, a universidade pede um portfólio? A grande maioria, sim, vai pedir algum tipo de portfólio, tá? E aí, portfólios muitas vezes é de desenho, perspectiva de desenho. A gente vai fazer, inclusive, um webinar em breve aí sobre portfólio artístico. Então, fica ligada, Sofia, para aprender um pouco mais sobre isso. Ah, mais para, se, não sei se você já está na candidatura, mas para quem está na candidatura e pretende aplicar para arquitetura, tem que começar o quanto antes, tá? Então, até para que você tenha uma mentora de portfólio direcionando você no material que você tem que construir. Avaliar se você já tem alguma coisa, se não tem, o que tem que ser feito para conseguir cumprir os requisitos. Tá? É impossível passar como transfer, até que para fora tem atendimento específico de casos. Olha, a gente já teve alguns alunos que entraram como transfer, obviamente não é a maioria, né? Mas sim, né? Não é impossível, não, de forma alguma. Ah, é claro que tem faculdade, tem faculdades que é muito mais difícil você entrar como transfer, tem faculdades que até nem aceitam transfer, e aí nosso papel com você vai ser avaliar o seu perfil, suas notas, seu curso de interesse, o orçamento, bolsa para transfer é muito mais difícil, e aí definir faculdades que sejam as melhores para você dentro do orçamento e dentro do curso que você quer. Mas sim, todo ano a gente tem uma parcelinha ali de alunos que aplicam como transfer. Sem problema. Beleza. Bem, acho que a gente terminou aqui de perguntas e dúvidas. Queria agradecer novamente a presença aí de vocês no nosso evento. Espero que vocês tenham curtido, saiam daqui com alguma informação a mais, né, nesse assunto. Espero contribuir com alguma coisa. Quem tiver interesse, marque uma reunião com a Daqui para Fora, uma primeira reunião, não tem custo algum, é uma reunião muito completa. A gente tem um cuidado muito grande de explicar todos os detalhes, avaliar o perfil de cada estudante, porque cada programa é único para cada um. Então, marcando essa conversa inicial, é a melhor forma de você avaliar se esse é um projeto que você de fato vai tocar, vai começar e dar o pontapé inicial, tá? Nós somos muito claros, muito transparentes nessas primeiras reuniões, até para não causar nenhuma falsa expectativa de ninguém em nenhuma jornada. Então, a gente dá um pontapé inicial muito alinhado e muito bem feito, conhecendo muito bem cada estudante e cada família. Então, muito obrigada a todos e a todas aqui. Espero revê-los em um próximo evento e contato. Qualquer dúvida, entre em contato com a Daqui para Fora. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau.